Visionários e profetas sempre estiveram presentes durante a história da humanidade. Na Idade Média, quando poucas mulheres sabiam ler ou escrever, Hildegard von Bingen, considerada uma profetisa por seus contemporâneos, produziu uma vasta e diversificada obra. Com base nelas, conheceremos algumas revelações narradas em seus escritos visionários, Scivias, Liber Vitae Meritorum e Liber Divinorum Operum, sobre o juízo final e a condenação e salvação eterna das almas. Esses textos descrevem os principais eventos da história da salvação. 10ª filha de uma família de nobres alemães, Hildegard teve uma vida onde a doença e o sofrimento estiveram sempre presentes. Aliás, como convém aos que vivem em fama de santidade. Aos 8 anos, foi levada a um mosteiro para que fosse educada. Desde cedo tinha visões. Esses fatos, no entanto, eram guardados no mais absoluto sigilo. Somente ao completar 42 anos, suas visões vieram à luz. No ano de 1141, ela ouviu uma voz, que ordenava que escrevesse tudo o que lhe fosse dito e mostrado. Surgiu assim o seu primeiro trabalho, que se estendeu de 1141 a 1151. Insegura, no entanto, com relação à origem de suas visões, Hildegard recorre a Bernardo de Claraval, pedindo-lhe que aconselhasse sobre o melhor modo de proceder. Este solicita ao Papa Eugênio III que estabeleça uma comissão para investigar sua sanidade mental, bem como a ortodoxia de seus escritos. Após diversas entrevistas com Hildegard para avaliar sua conduta, hábitos de vida e escritos, a abadesa, que posteriormente foi declarada doutora da Igreja, foi considerada sã pela comissão. Graças à repercussão de suas obras de teologia e escritos de cunho visionário, bispos, papas e reis iam se consultar com a Síbila do Reno. A obra de Hildegard von Bingen apresenta uma magnífica fusão de inspiração divina e intelecto humano. Como as pessoas afluíam para ouvi-la falar, para receber sua bênção e para obter tratamentos para suas doenças, ela, tempos depois, publicou um grande tratado sobre muitas enfermidades e o modo de curá-las, com o uso de plantas, ervas, partes de animais e pedras preciosas. Recorriam a ela para pedir conselhos, para saber o estado de alma das pessoas, para pedir explicações da Escritura, explicações teológicas dos mistérios divinos e conhecimento sobre o futuro. Ela foi convocada para se reunir com o Sacro Imperador Romano e fazer previsões para ele, que depois as confirmou. Além do tratado médico, ela escreveu livros para explicar como a natureza funciona de acordo com os preceitos misteriosos de Deus. Ela recebeu a revelação da ordem divina em todas as coisas e se esforçou por transmitir essa ordem a outras pessoas. Também compôs 70 canções que são um verdadeiro bálsamo auditivo e uma peça musical de moralidade sobre as virtudes. Seu estilo em prosa e verso é sempre vívido, persuasivo e repleto de imagens proféticas. É o oposto da escrita acadêmica, árida e técnica. Contudo, não é fácil diferenciar precisamente entre o que ela recebeu numa visão, o que aprendeu em outros livros e na tradição local e oral, e o que ela observava e pensava por si. Ela foi uma grande santa, amou a Deus acima de todas as coisas e sacrificou tudo para agradá-lo. Perseverou até o fim, inspirou inúmeras pessoas, disse a elas que deveriam parar de pecar e abraçar a santidade. As visões do além. Para facilitar nosso entendimento, serão narrados 4 aspectos essenciais contidos em uma única parte de cada obra, sobre a descrição do fim dos tempos, as penas impostas à humanidade, a visão das almas em alegrias eternas e a descrição das moradas celestes. Concentraremos nossa análise nas seguintes partes. Do Scivias, utilizaremos a 12ª visão da 3ª parte do livro. Do Liber Vitae Meritorum, a 6ª parte. E do Liber Divinorum Operum, a 5ª visão, que corresponde à 2ª parte do livro. O fim dos tempos. Grandes cataclismos destruirão o mundo,
toda a criação se agitará, o mortal e impuro desaparecerá. É neste tom ameaçador que o Cívias inicia a sua descrição do fim dos tempos. Dias de tribulação serão os últimos dias. Muitos cataclismos sobrevirão, e grandes sinais anunciarão o ocaso do mundo. O terror abalará toda a face da terra. As tempestades a agitarão violentamente. E assim como o homem, quando se aproxima seu final, se vê prostrado por muitas enfermidades premonitórias, e chegada a hora de sua morte, se desvanece entre dolorosas aflições, assim também os mais terríveis cataclismos precederão ao fim do mundo, e o dissolverão em seu eclipse entre imensos terrores, pois os elementos desencadearão todo o horror de que são capazes, porque será a última vez que podem fazê-lo. Chegado o fim, um movimento inesperado e repentino desprenderá os elementos. Todas as criaturas se estremecerão, e romperá o fogo, os ares se agitarão, as águas transbordarão, a terra estremecerá, os raios crepitarão, e todo mortal que houver no ar, na água, na terra, deixará a vida. O fogo moverá todo o ar, e a água encherá a terra inteira. E assim tudo será purificado, para que o que for impuro no mundo se desvaneça como se nunca tivesse existido, como se dilui o sal quando se encontra na água. O céu emudecerá enquanto ressoar a sentença do juízo. Então os céus envolverão seus louvores no silêncio, enquanto o Filho de Deus pronuncia a sentença de seu juízo sobre os justos e sobre os injustos. E ouvirão com nobre reverência como julga, quando docemente recompensa os justos com o júbilo celestial, e pavorosamente envia os injustos às penas do inferno. E ali não haverá outras desculpas, nem perguntas sobre suas obras. Ali, as consciências dos homens, bons e maus, estarão descobertas e desnudas. A assustadora descrição do fim do mundo é retomada no Liber Vitae Meritorum. A visão reforça a ideia de que o juízo final será um evento de proporções jamais vistas. A visionária anuncia que no final do mundo, Deus mostrará seu poder com as forças dos céus e abalará todos os confins da terra, e assim toda alma se preparará para comparecer ante seu julgamento. O último livro de complexas revelações, Liber Divinorum Operum, apresenta a quinta visão, que corresponde à segunda parte do volume, nos seguintes termos: visão assombrosa, onde não só se descreve com os mais sutis detalhes o mundo subdividido em 5 partes, mas também as dimensões e as qualidades de suas partes, tanto as cheias de luz e delícias, como as cheias de horror, de castigos e de trevas. A partir deste ponto, temos a descrição detalhada de tudo o que é visto e ouvido por Hildegard. Percebi o círculo da Terra dividido em 5 setores, um a leste, outro a oeste, o terceiro e o quarto ao sul e ao norte, o quinto no centro. Cada um desses setores tem o aspecto de um arco estendido. Um deles, o setor leste, resplende claridade, enquanto o oeste está parcialmente coberto de trevas. O setor sul, este se divide em 3 zonas, 2 que mostram os castigos, e a do meio nenhum castigo, mas monstros pavorosos que lhe conferem um aspecto aterrador. Em direção a leste, percebi, acima da curvatura da Terra e a certa altitude, uma bola vermelha contornada por um círculo cor de safira. 2 asas saíam pela direita e pela esquerda dessas bolas. Elevavam-se dos 2 lados, depois se encurvavam, ficavam frente a frente, prolongavam-se até a metade da circunferência terrestre a qual circundavam. Dessa bola partia, até o meio das asas, um caminho sobre o qual cintilava uma estrela luminosa. Graças às explicações que se seguem, podemos compreender que se trata do globo terrestre, que se encontra dividido em 5 áreas. Este conjunto, na realidade, poderia ser comparado à figura de um ser humano. Tudo isso significa que o homem, do qual a Terra é símbolo, encontra nos 5 sentidos que o sustenta a força para buscar as coisas necessárias e a orientação para a salvação de sua alma.
A admirável sabedoria e o poder do artífice divino refulgem, e apesar da terra ser redonda, dividiu-a em 5 partes. E a semelhança desta divisão, dotou o homem nesta vida dos 5 sentidos, e na vida futura o restituirá íntegro do pó da tumba. Deus revela seus prodígios e seu poder, porque também fez a carne e os ossos do homem de tal modo que, embora reduzidos a pó, serão devolvidos integralmente no final dos tempos. A descrição prossegue, fornecendo detalhes mais esclarecedores. Deus, em sua cólera, julgará estas obras e se vingará destruindo-as completamente, porque dará a morte aos que não se arrependerem e os condenará ao inferno. Nesse tempo haverá sobre a terra, por todas as partes, combates à espada. Os frutos da terra desaparecerão, e os homens perecerão de morte repentina ou pelas mordidas das feras. As penas. Após sabermos como será o fim do mundo, algumas perguntas se fazem inevitáveis. De acordo com o julgamento divino, quem seriam os condenados? Quais seriam as penas infligidas a eles? Quais as causas de sua condenação? Nas visões de Hildegard, todas estas questões são respondidas. Em relação aos condenados, é interessante ressaltar que tanto o Liber Vitae Meritorum quanto o Liber Divinorum Operum mencionam a existência de diferentes castigos impostos às almas e fazem menção aos lugares cujas penas são mais brandas. As almas dos que não possuem o sinal do batismo seriam submetidas a castigos mais brandos. Estas almas não estavam submetidas a graves tormentos, mas estavam nas trevas da incredulidade, porque não tinham sido batizadas enquanto estiveram em seu corpo. Embora sem o peso de outros pecados, estavam marcadas pelo pecado que causou o juízo de morte sobre Adão. Para castigar as culpas dos muitos pecados com os quais os homens ofendem a justiça, foram colocados nos 4 cantos da terra lugares diveniais, ou seja, dos homens que pecam por ignorância. No entanto, diferente destino está reservado aos que vão para a Geena, pois ela contém em si todo o gênero de penas, uma vez que se trata do domínio dos espíritos malignos que infundiram todos os vícios nos homens. Embora não tenha podido ver o que se encontrava na Geena, Hildegard foi capaz de ouvir que ela contém todo tipo de tormentos, de misérias, de horrores e de penas, indistinguíveis gemidos e extraordinário e indistinguível ranger de almas doentes, ruídos de penas como o estrondo do mar e como o som de muitas águas. Satisfazendo um pouco o interesse pelo assunto, o Liber Divinorum Operum descreve os locais de castigo, bem como alguns tormentos lá encontrados. Estes são os lugares infernais onde há abundância de todos os tormentos, e não há nenhum consolo. Nas trevas são torturadas todas as almas que viveram no esquecimento de seu Criador, na falta absoluta de fé, e por terem realizado ações execráveis. Por esta razão, sabe-se que estas trevas infinitas existem, mas não são vistas, já que o inferno e seus atrozes tormentos o homem pode conhecer com sua inteligência, mas enquanto viver no corpo, não pode vê-las em sua plenitude com os olhos mortais, e nem tampouco é capaz de distinguir que tormentos existem e quantos são, como tampouco conhece a sua própria alma, nem quais são os seus méritos enquanto viver no mundo. O frio no verão, o calor no inverno, a presença de imagens monstruosas e aterrorizantes, epidemias enviadas aos homens e animais, lama, fedor insuportável e fumaça e outros tormentos parecidos. Estão condenadas as almas daqueles que não procederam de acordo com os desígnios de Deus, ou seja, aqueles que, enquanto estiveram no corpo, foram negligentes com o perfume das virtudes, homicidas, estupradores, ladrões, almas arrancadas do corpo dos que no momento da morte apenas tiveram tempo de se arrepender de seus muitos e graves pecados, e que, não tendo sentido o perfume das virtudes, se salvaram com dificuldade. Almas que, colocando em segundo plano o gosto pela vida verdadeira, preferiram favorecer a concupiscência da carne. Homens sem fé,
que enquanto estiveram no mundo imitaram os incrédulos, adúlteros, glutões e bêbados. A trilogia visionária de Hildegard apresenta a mesma explicação para a condenação das almas. Os réprobos, unidos ao demônio e seus anjos, serão enviados aos suplícios eternos, pois preferiram se guiar por suas próprias vontades que pelos preceitos divinos. Deus sempre está pronto para castigar a impiedade, a falta de fé, os pecados e os terríveis costumes daqueles que tentam se opor a ele. Em Cívias, a visão faz uma clara referência ao Evangelho segundo Mateus, ao afirmar que nos infernos são tantos os gritos de dor erguidos que ultrapassarão o quanto o entendimento humano é capaz de captar. Pois estes da morte eterna padecerão, como Jesus prenuncia no Evangelho. As almas em alegrias eternas. O Liber Vitae Meritorum ressalta o que para nós deveria servir como consolo. O fato de que, da mesma forma com que ninguém é capaz de revelar as misérias infernais, ninguém é capaz de revelar as alegrias eternas. Mas podemos ter a certeza de que na glória do paraíso, purificada dos pecados, se alegram os homens que se aproximaram de Deus pelo arrependimento, penitência e boas obras. No juízo da ressurreição, as almas dos justos receberão alegrias muito maiores que as que possuem agora. Portanto, quem está preocupado em evitar os tormentos infernais, fuja do diabo e rejeite suas inspirações. Tal como nenhuma língua humana pode explicar estas alegrias, nenhuma ciência humana seria capaz de descrever as misérias infernais. Estas coisas foram referidas pela viva voz da luz vivente e infalível, e são dignas de fé. Quem tem fé as considera cuidadosamente e as recorda para agir bem. A glória do paraíso, da qual o primeiro homem foi expulso, está circundada por uma claridade tão intensa, como vês, que o homem não é capaz de distinguir o que contém, a não ser como por um espelho. Ademais, está embelezada com uma frondosa floração que não murcha, e perfumada com o suave perfume dos aromas. E está repleta de inumeráveis delícias que alegram as almas purificadas de todo o gênero de pecados. Essas almas que se encontram ali vestem com glória ainda maior o vestido da imortalidade e a honra que Adão perdeu. Todos estes recebem a alegria das alegrias e a beleza de inefáveis ornamentos, porque serviram ao seu Criador com as boas obras inspiradas por ele. No juízo da ressurreição serão chamados benditos de meu Pai, e então receberão alegrias muito maiores que as que têm agora. Pois enquanto agora só se alegram na alma, então, ao contrário, terão alegrias no corpo e na alma, alegrias inefáveis, a ponto de que nenhuma criatura será capaz de manifestá-las ao mundo mortal. A glória recebe os eleitos, o Hades devora os réprobos. Os eleitos se encaminharão para a alegria celestial, cheios do esplendor da eternidade, junto com sua cabeça, meu filho, e com o bem-aventurado exército dos céus, em meio de uma imensa glória. O Liber Divinorum Operum apresenta muito vagamente uma descrição de quais são as alegrias encontradas pelas almas dos justos. De acordo com o texto, a parte oriental de que falamos brilha com grande claridade, porque nela está o lugar do prazer e das delícias que acolhe as almas beatas em um lugar agradável. Esta parte convida a alma a fixar o olhar interior na visão da verdadeira luz. A descrição das moradas celestes. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa passagem evangélica encontrada em João 14, que dá asas à imaginação humana, gerando muitas discussões, é explicada por Hildegard no Liber Divinorum Operum da seguinte maneira. Interpreta-se assim: o Filho de Deus, ao prometer a vida eterna àqueles que nele têm fé, disse: na morada celeste que pertence ao meu Pai, há muitas moradas de acordo com o mérito de cada homem, de tal modo que cada um terá seu aposento, conforme na vida corporal tenha amado e buscado a Deus. O Liber Vitae Meritorum retoma o tema, mas também não satisfaz a nossa curiosidade. Ele explica que as moradas celestiais são tantas
que estão acima da capacidade intelectual do ser humano, e nenhum mortal coberto pela carne pode abarcá-las com sua ciência. E assim sendo, tão pouco são reveladas a Hildegard, nem elas, nem o que elas contêm. Palavras dela. Na pátria celestial há um número extraordinário de moradas de muitas delícias, incalculáveis por parte do homem, que estão reservadas para o homem em proporção às ações por ele realizadas em virtude da graça divina. A carne, oprimida pelo pecado, não sabe suportar os segredos das coisas celestes, a não ser quando está reforçada pela força da graça divina. Nenhum homem sobrecarregado por carne mortal jamais viu em toda sua perfeição as alegrias dos milagres celestes, a menos que Deus quisesse mostrar essas coisas a certos santos em uma visão, e a alguns profetas que falaram, como Isaías falou do adorno do primeiro anjo, e João mostra em seu Apocalipse, quando explica os adornos da Jerusalém celestial. A linguagem ricamente simbólica de seus textos deixa claro que o destino final do ser humano está, de certa forma, em suas próprias mãos. A salvação, prometida por Deus, depende do bom uso que ele venha a fazer de seu livre-arbítrio através do emprego das virtudes. Agindo em conformidade com a vontade divina, ele alcançará as alegrias da pátria celeste. No pensamento de Hildegard, a morte está em oposição à vida eterna. Esta é a grande inimiga a ser vencida. A salvação final, ou seja, a vitória da humanidade sobre a morte, só será viabilizada através da utilização das virtudes. A única maneira de se alcançar o paraíso é por meio da prática das virtudes manifestadas na terra por meio da encarnação do Filho de Deus. A palavra de Deus encarnada é uma importante presença no mundo, onde a revelação divina e a experiência humana estão intimamente unidas, constituindo uma espécie de matrimônio místico entre Deus e a humanidade. Se o juízo final será exatamente como Hildegard descreveu, não podemos adentrar nesse mistério, mas suas revelações, agraciadas com as luzes divinas, muito favorecem para nossa reflexão, nos convidando para trilharmos com decisão o caminho que conduz à grande alegria dos eleitos, que gozarão para sempre das eternas bem-aventuranças celestes.